Muito boa noite, muito boa noite a todos que estão, a partir de agora, curtindo a nossa live, a live do programa do Rubão. Meu muito obrigado a todos, a partir de agora, que vão conferir 60 minutos de um bate-papo bem diferente. Eu costumo dizer que esse é o nosso momento também de utilidade pública do nosso programa, que a gente possa levar mais informações direto da fonte, para que você que está acompanhando nas nossas redes sociais e principalmente nas redes sociais do nosso convidado, sempre a informação direto da fonte, direto de quem emite, tá? Hoje nós vamos conversar com o deputado federal Denis Bezerra. Eu tenho um rápido resumo aqui que eu quero falar sobre o deputado federal Denis Bezerra. Ele é advogado e empresário, foi eleito deputado federal com 106.294 votos em 2018. Também é presidente do PSB Ceará. Em 2019, participou de várias comissões, dentre elas como o primeiro vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Na Câmara apresentou propostas e emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias para fortalecer políticas voltadas aos idosos. Ele é coautor com os deputados do PSB, incluir novas medidas preventivas à Lei Maria da Penha e, pelo bom trabalho em defesa dos brasileiros, conferiu a ele, o deputado federal Denis Bezerra, uma das vice-lideranças do PSB na Câmara Federal. Nosso entrevistado de hoje é Denis Bezerra e eu vou trazer aqui já exclusivamente no nosso programa, já vou fazer o chamado dele aqui agora, mas antes, porém, contudo, Denis, eu vou fazer rapidamente aqui um aviso também bem especial. Nosso programa tem o patrocínio de Equilíbrio Soluções Ambientais, uma empresa especializada no combate de pragas e também agora com a desinfecção de vírus e bactérias. Então, você quer desinfectar a sua casa, condomínio, empresas ou indústria? 34726182, ou se preferir, vai logo no direct aqui no Instagram, @equilíbrio dedetização, sem um acento, né? Sem acentuação. Equilíbrio dedetização, essa você pode confiar, esta patrocina aqui o programa do Rubão. Vou chamar agora o nosso convidado, já estará aqui conferindo a nossa live. Vou fazer o convite para que ele possa, a partir de agora, estar conosco nesta sexta-feira, dia 15 de maio. Chamando ele aqui. Chamou, pronto. Boa noite, deputado. Boa noite, Rubão. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Ótimo. Vou só fazer aqui a decoração da nossa live, deputado. Vamos aqui, pronto, beleza. Rapidamente, quero explicar aqui, deputado, como é que funciona. O Instagram está dando a possibilidade que, ao término dessa conversa, desse bate-papo, ele possa estar no nosso IGTV do Instagram, @programa do Rubão. Então, quem entrar no decorrer pode assistir na íntegra, tanto no Instagram como também no nosso site www.programadorubão.com.br. Mais ou menos 40 minutos já fica disponibilizado para todo mundo assistir no nosso site, no nosso portal. Primeiro, quero agradecer a sua atenção e sempre que eu começo, eu estou buscando falar sobre algumas particularidades. Eu tive a oportunidade de lhe conhecer pela primeira vez na entrega da maior comenda que a Câmara Municipal de Fortaleza pode proporcionar a um filho dessa cidade, a uma pessoa do estado do Ceará ou de qualquer lugar, em especial do estado do Ceará. E você recebeu a medalha Boticário Ferreira lá na Câmara Municipal e dali para frente eu comecei a acompanhar seu trabalho, seus passos, sabendo que você tem um trabalho árduo também como presidente. Se eu estiver enganado, você continua sendo ainda presidente dos cartórios do estado do Ceará. Confere? Do Sindicato dos Cartórios, isso. Sindicato dos Cartórios, exatamente. E aí, daí para frente, pude acompanhar. E você teve pude também acompanhar e fazer algumas coberturas da sua campanha eleitoral em 2018. E você hoje faz parte desse quadro renovado de deputados federais e com um destaque todo especial que eu falo antes. Porém, contudo, hoje, sexta-feira, dia 15 de maio,
tem uma frase, uma palavra no seu Instagram que diz o seguinte: apaixonado por família. Você colocou hoje uma foto de sua família. E hoje, no Dia Internacional da Família, nós vamos celebrar este bate-papo. Eu sou muito grato pelo convite aceito e que a gente possa ter um bate-papo bem produtivo aqui, viu, deputado? Tá ótimo, Rubão. É um prazer estar aqui com você e compartilhando um pouco aí dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo lá na Câmara nesse 1 ano e 5 meses, né? E agora, principalmente nesse momento de pandemia, que todo o parlamento, seja ele federal, estadual ou municipal, vem buscando mecanismos, alternativas para amenizar o sofrimento da nossa população. Esse é o primeiro ponto que todo o parlamento vem buscando nesse momento de crise que estamos vivendo. Pronto. Eu sempre faço uma pauta aqui, mas eu sou o repórter ou apresentador mais furão de pauta. Eu gosto muito do improviso, mas olha, durante o primeiro ano do seu mandato, já várias situações complicadas o Brasil já vem apresentando, vocês na luta das suas bandeiras, mas aí de repente aparece esse vírus, aparece essa pandemia, esse problema que faz mudar todo o trajeto da Câmara Federal, e eu acredito que você já está bem acostumado em relação a isso. Você é um homem de poucas palavras e de muito trabalho. Essa é uma característica que eu ia dizer no início. Porém, a pergunta seria, quando chegou o problema que você teve que pegar todas as suas demandas e dizer assim, ó, demandas, aguardem aqui do lado, por enquanto, um pedacinho e vamos se destacar. Por que eu digo isso? Você teve um projeto agora, há poucos dias, que foi a suspensão da cobrança do FIES e também da não negativação do nome de pessoas nesse período de pandemia do coronavírus. Medidas que vão beneficiar não só o Estado do Ceará, o Brasil inteiro está sendo beneficiado com essa sua ideia, com esse projeto e com a força dos seus pares na Câmara Federal. Para você, foi um momento mais complicado, mais difícil de entender nesses alguns meses, 1 ano e 5 meses da Câmara Federal? Bom, assim, ano passado, 1 ano e 5 meses, né? O ano passado foi um ano de muito aprendizado, né? Principalmente porque eu venho de um setor que não era voltado para a política. A política que a gente fazia era uma política classista, e a partir do momento em que a gente colocou aquela meta de disputar uma das vagas, das 22 vagas para a Câmara Federal como representante aqui do nosso estado, do nosso povo cearense, eu comecei a fazer a política partidária. E como nunca tinha exercido nenhum tipo de cargo público de mandato, o ano passado foi de muito aprendizado, né? E aí a gente veio aprendendo e acumulou uma bagagem muito importante, mas, claro, com os destaques que nós pudemos atingir, ocupando uma primeira vice-presidência de uma comissão no primeiro ano, conseguindo aí uma vice-liderança lá do partido, na Câmara. Então, são posições importantes que a gente vai ocupando com o trabalho. E agora esse ano era o ano do diferencial, o ano de você realmente colocar o time em campo com toda a força para poder fazer ter esse destaque, ter essa visibilidade que nós viemos, graças a Deus, com o fruto de um trabalho grande, não só meu, mas de toda a equipe que compõe comigo o mandato. E nós tivemos, em pouco mais de 2 semanas, aí, 2 projetos de lei aprovados, né, que visam principalmente combater alguns dos efeitos do coronavírus. Então, pois Pode não. falar, pode concluir, pode concluir. Não, e aí eu ia falar um pouco dos 2 projetos, né, que é o projeto 675, Pronto. que é o Antes de você que... falar, só uma curiosidade, para que eu possa entender bem. Os projetos de uma boa intenção, você que está ali dentro da panela de pressão, dentro da coisa. Quando você apresenta um projeto desse, você tem que sair e convencer. A sua bancada, você já sai com ela. Mas e convencer o restante dos 500 e tantos deputados, o presidente, para que isso possa acontecer? Quando o projeto ele brilha nos olhos de todo mundo, é mais fácil de andar? Depende muito da pauta que você está propondo. Tem algumas pautas que realmente não andam. Você
protocola e o projeto fica lá, não tem o interesse político em fazer a coisa acontecer. Né? Então, assim, eu tive, acho que a iluminação, né, de Deus para poder a gente colocar essas duas matérias que eram importantes nesse momento. Claro, não desmerecendo as outras que também estão nesse mesmo sentido, mas que você conseguir ali dentro da sua bancada o apoio e em seguida você conseguir a assinatura de 258 deputados para que torne também aquele projeto como urgência regimental, para que ele seja pautado já direto dentro do plenário da Câmara, porque senão seria aquele processo desgastante e demorado que a gente já conhece, que passar por todas as comissões de mérito, vai para a comissão da CCJ para analisar a constitucionalidade e juridicidade, para, enfim, chegar ao plenário. Então, você conseguir essas 258 assinaturas dentro de um parlamento composto por 513 deputados, cada cabeça um pensamento. Diversos partidos também. Diversos partidos, partidos de situação, partidos de oposição, partidos de centro. Então, mostra a relevância, né, dessas duas matérias que a gente conseguiu quase ainda, não está ainda transformado em lei, mas está quase já nos finalmente do trâmite legislativo. Pelo trâmite natural que está percorrendo e pela publicidade que já recebeu, ele tende a concluir esse projeto. Tem, na sua opinião, no seu entendimento, deputado? Sim. Nos próximos, a gente quer trabalhar aí esses dois projetos para as próximas 2 semanas, né? A pauta dessa semana que vem, ela já foi publicada agora no final da tarde. Esses dois projetos, eles não entraram em pauta, mas isso não quer dizer que possa entrar extra pauta. Então, nós vamos tentar articular aí junto com o presidente da casa, junto com os demais líderes dos partidos, para que ele venha a ser pautado e as modificações que foram analisadas e foram apresentadas lá pelo Senado possam ser, se forem boas, incorporadas ao texto e em seguida enviadas à sanção presidencial. Eu citei aqui 2 projetos, mas eu sei que tem demais projetos, ações do seu mandato especificamente voltadas a este período de coronavírus. A gente pode começar a falar sobre eles, deputado, especificamente sobre a questão do coronavírus em relação ao seu mandato? Claro. Bom, assim, você quer perguntar algum específico? Pronto, eu tenho algumas anotações que eu fiz aqui, acompanhando boa parte do seu trabalho nas redes sociais, já que a gente acontece aqui pela internet. Tem aqui a PL 675, que proíbe a inscrição do devedor do cadastro de inadimplentes durante a pandemia. Foi mais ou menos isso que a gente já conversou. Ele inclui essa ideia, não é isso, deputado? Isso. Mas a determinação da suspensão durante a pandemia das obrigações dos contratos de fiéis. Esse que é um grande viés. Inclusive, você foi entrevistado pela rede nacional de televisão e a pauta era essa. E eu queria começar especificamente por essa. Você tem alguns números que possam ser apresentados de quantas pessoas serão beneficiadas, pelo menos nesse período? Rubão, assim, na fase de elaboração do projeto, nós procuramos contato junto ao FNDE e ao MEC para que nós pudéssemos dispor desses dados de uma forma mais clara. E, claro, em virtude aí da pandemia, da decretação de home office, da grande maioria dos funcionários públicos, ficou um pouco inviável a gente conseguir esses dados. Mas a gente conseguiu levantar, por aproximação, que hoje existem beneficiários do FIES na faixa de 2 milhões e 100 mil brasileiros. Tá? Desses 2 milhões e 100 mil, aproximadamente 1 milhão e 700 mil são de quem já concluiu o ensino superior. Certo. E o mais interessante é que 47% desses 1 milhão e 700 estão em algum grau de inadimplência. Tá? Então, eles já estavam ou ficaram nesse período?
eles já estavam inadimplência. Então, esse percentual, com certeza, nesse momento em que nós estamos vivendo, e pelo retorno de informações que eu tenho recebido através das redes sociais, através do meu e-mail institucional, ele deve estar bem maior com a dificuldade financeira que boa parte dos brasileiros, se não todos os brasileiros, estão enfrentando nesse momento do coronavírus. Para quem talvez não tenha esse conhecimento, o FIES ele começa a ser pago à medida que você um percentual você paga quando está, tem pessoas que aceitam pagar um percentual quando está estudando, mas especificamente é para ser pago após a conclusão do curso, para que a ideia do Ministério é que ele tenha o entendimento que você está trabalhando e pode pagar, mas muita gente nesse período já estava desempregado, já estava passando por algum problema e agravou ainda mais, porque nesse período de pandemia, pouquíssimas empresas são aquelas que contrataram pessoas que tiveram essa condição, esse privilégio de contratar profissionais para trabalhar. Muito bom. Eu tenho, inclusive, eu conversei aqui com o nosso diretor de veículos do Detran, Jorge Valentim, estive com ele na segunda-feira, conversando com ele, e eu fiz, já que ele foi um dos diretores do Procon Fortaleza, e tem um entendimento com a questão do direito do consumidor, e eu vejo aqui a sua PL 688, ela determina que taxas de juros do cartão de crédito que chega a mais de 300% por ano não seja superior ao percentual da taxa Selic. Eu acho isso um projeto bacana, porque poucas pessoas têm esse entendimento. E o juro do cartão de crédito é um negócio que, inclusive, me consome de uma forma... É um negócio que eu tenho medo danado, é o cartão de crédito. Eu acho que é a dúvida de muita gente. Como é que funciona essa questão nesse período de pandemia e essa mudança de tarifação de juros? A ideia desse projeto veio justamente por conta dos efeitos, assim como também os outros dois PLs que nós já mencionamos, o 675 e o 1079. Nós estamos tendo que obedecer esse confinamento social. Hoje é o meio mais eficaz que nós temos de achatar a curva de crescimento da transmissão do vírus para que a gente consiga voltar à nossa normalidade de uma maneira mais rápida, né? E aí, assim, com esse confinamento, com todo mundo em casa, a gente começa a sofrer os efeitos econômicos da pandemia, né? Até mesmo porque boa parte dos brasileiros exercem a sua atividade principal através de uma informalidade, seja fazendo um bico, seja com uma microempresa, enfim, o brasileiro trabalha da forma que ele encontra para poder tirar suas subsistências, e isso é muito bom. Mas com o isolamento social, com todo mundo em casa, essas dificuldades vão refletir logo economicamente. Claro. E os cartões de crédito, quer a gente queira ou quer não, eles são uma forma rápida de nós conseguirmos um crédito já pré-aprovado para que a gente possa gastar. Só que quando você vai ver que você paga só a parte da sua fatura, você não paga toda, fica ali naquele rotativo, né? Então o juro é gigantesco. Então, nesse momento em que a gente já passa aí, o ano todo pagando uma taxa exorbitante de juros para enriquecer ainda mais um seleto grupo de pessoas, né? Nós tivemos a ideia de limitar a taxa da Selic, que é a taxa oficial do Brasil, para que essas pessoas que vão ter que entrar a utilizar o seu cartão de crédito, né, possam ter também uma equiparação, uma moderação na cobrança de juros, até mesmo porque nós não vamos conseguir pagar a fatura de forma integral. Eu acredito que muitos brasileiros estão se sustentando com um cartão de crédito para poder fazer suas alimentações. Muitas coisas vão ficar pendentes, porque cada caso é um caso e tem situações que são gravíssimas. Eu quero rapidamente dinamizar aqui, porque eu tenho ainda pautas referentes aqui ao Estado do Ceará, ao PSB, mas tem um projeto seu aqui, que é o 660, o 660/2000, que é o que pede isenção dos tributos federais na máscara e no álcool gel, que nesse período é a arma da guerra, né? O equipamento de arma de guerra. E eu queria saber
Como é que está esse projeto, se teve esse bom andamento, esse bom entendimento da Câmara Federal? Bom, esse nós não conseguimos ainda sensibilizar a, os pares, né, os nossos pares, porque gera uma redução de arrecadação também para a União. Então, nesse momento em que todos os entes federados estão com a queda de receita gigantesca, o aumento, né, principalmente com o auxílio emergencial que foi aprovado lá na Câmara, o aumento aí hoje praticamente 70 milhões de brasileiros estão tendo o seu sustento provido pela União, diga-se de passagem que por uma iniciativa da Câmara dos Deputados, tá? Que hoje esses brasileiros estão tendo também esse recurso. E logo em seguida veio alguns projetos que também onerou um pouco a União em relação à ajuda para estados, ajuda para municípios, justamente por conta da queda de arrecadação de ICMS, por conta da queda de arrecadação de IPI e, consequentemente, também há uma queda do fundo de repasse aos estados e municípios que são atrelados diretamente à arrecadação da União. Então, um projeto como esse, embora tenha uma relevância gigantesca para o momento que nós estamos vivendo, a dificuldade de nós conseguirmos pautá-lo é um pouco mais clara e torna essa articulação um pouco mais difícil para a gente conseguir transformá-la um projeto em lei. Certo. Eu fiz algumas anotações aqui, porque eu acabo fugindo da risca dela. Mas, Tá ótimo. para além dessas que a gente já citou aqui, teria alguma a mais que você queira falar ou queira evidenciar desses projetos, deputado? Bom, assim, nós estamos vivendo, aí eu não sei se na sua forma de fazer as lives, você vai tratar sobre o provável impeachment ou não do presidente da República, mas a gente protocolou Chegaria junto nesse. com boa. Ia chegar. Pronto. Então eu vou deixar para quando você quiser tratar desse assunto. Perfeito. Mas eu quero retratar um que eu acabei de protocolar alguns minutos atrás, ele ainda não deve estar no sistema da casa, mas é essa confusão que vem acontecendo nesses últimos dias. Mais uma, né? Porque só tem acontecido confusão a nível de governo federal, que é justamente o gasto excessivo nos cartões corporativos ligado à presidência da República. Então, há poucos minutos, eu acabei de protocolar com o deputado Elias Vaz, que é um deputado do PSB de Goiás, um projeto de lei que vem por deixar todos os gastos transparentes, que hoje são classificados como sigilosos, para que todo brasileiro que paga por aquele gasto, um gasto que chega aí a 700 e a 800 mil reais por mês, e teve mês que já chegou a mais de R$ 1 milhão, saber o que está sendo gasto efetivamente com aqueles recursos. A população não tem acesso aos gastos desse cartão corporativo? Não, ele é sigiloso porque dizem que diz respeito à segurança nacional e à segurança do presidente da República, da figura do presidente da República. Coisa que nós discordamos em razão não só do momento que nós estamos vivendo, mas se um cartão que a gente tem, eu digo, a figura do presidente da República tem um cartão para usar de forma racional, para usar em uma viagem internacional, na representação do país. Nós estamos aí em um momento em que não está tendo viagens, não está tendo nenhum gasto excepcional, não justifica 700 mil reais de gasto em um mês. Então, nós queremos mais transparência desses dados e, de forma nenhuma, vai pôr em risco a segurança nacional ou a segurança do presidente da República. No começo eu esqueci de lhe dizer que a gente vai parar em alguns instantes para poder a sessão alô das pessoas que estão participando. Eu tenho um cidadão que já falou aqui no WhatsApp, ele diz: Rubão, boa noite, amigo. Parabéns pela entrevista hoje com o deputado Denis, um homem comprometido com as causas da política e que mais precisa delas. Parabéns. Ele não disse o nome dele, mas quando ele fala, eu digo aqui. Aqui o Luiz Gadelha, que está participando aqui,
e o Luiz Gadelha foi o homem que lhe ofereceu a medalha Boticário Ferreira, né, quando vereador. Isso, exato. Um Ele faz abraço parte para o dos quadros Adília. do PRTB aqui em Fortaleza. Deputado, mande um abraço para todos os assistentes sociais. Hoje é o dia do assistente social, não é isso? Exatamente. Hoje é o dia do assistente social, uma categoria que presta um serviço extraordinário para toda a sociedade, Tá. principalmente para aqueles que estão mais vulneráveis. Então, é um prazer e uma honra saudar todos os assistentes sociais nesse dia. E não podemos também esquecer que eles estão na batalha de frente, estão na linha de frente, né, Na linha de nesse período da frente, junto com pandemia. médicos, com enfermeiros e alguns outros profissionais aí que estão realmente na linha de frente, como você falou, nesse momento de pandemia. Outro membro aqui do PSB local do Ceará é Elógio Neto, ex-vereador, também está aqui. Tem a Nisla Cavalcante, Aurelice está aqui. Vamos aqui rapidinho. Zé Ceará está aqui também mandando um abraço. Eduardo Monteiro, Fael, Antônia Fernandes, Socorro, André, tem a Nisa, o Adarilson está aqui, tem a Penha, o Giovanni, tem aqui, trabalhei 8 anos, tem a Nisla Cavalcante está dizendo, trabalhei 8 anos na Biblioteca Pública do Governador Menezes Pimentel de Fortaleza. Os historiadores sempre falavam que são esquecidos pelos representantes. Você está de parabéns. Tem alguma coisa correlacionada a essa categoria, deputado? Rubão, eu me manifestei hoje nas redes sociais. A profissão de historiador, ela foi regulamentada, mas infelizmente foi vetada pelo presidente da República. E nós estamos fazendo um movimento aí dentro do parlamento para que nós consigamos derrubar o veto do presidente em relação à regulamentação dessa profissão tão importante para os registros da nossa história, do nosso estado, do nosso país e do mundo também. Pronto, aqui rapidinho. Emerson, Joaquim, Juliana, tem a Derlânia, o Felipe, Renata, tem a Luísa, tem o Cauã, tem o Léo Couto também está aqui na nossa live. Um abraço para ele, está parabenizando aqui. Um abraço para você. Já foi entrevistado aqui também na live do Rubão, o Felipe. Muita gente. Pessoal, quiser fazer as suas perguntas, vamos lá, vamos continuar. A gente ainda está ali por conta de Brasília, está completando os primeiros 30 minutos da nossa live, e aí eu queria o seu depoimento, porque, como eu disse, você está ali naquela panela de pressão, vivenciando, na minha visão, um desencontro de informações, onde o governo federal tem uma linha de pensar e de agir, os governadores e os prefeitos sofrendo com muitas ações, porque são as pessoas que realmente estão no combate, vivenciando, ampliando, buscando atendimento, e o governo federal, numa linha editorial, parece que a contextualização de tudo está fora de ritmo, assim, parece uma coisa que não está seguindo. Eu queria sua opinião em relação a isso, deputado. Inclusive, hoje, felizmente, tivemos mais uma baixa no governo federal, e importantíssima baixa, né? Que é exatamente daqui que entra um novo ministro da Saúde, que ele possa entender a parte, que ele possa entender, alinhar a conversa. São vidas que estão sendo perdidas, são vidas que precisam ser preservadas. Eu queria o seu depoimento em relação a toda esta novela que acontece em Brasília. Assim, nós estamos vivendo, apesar do momento, pré-pandemia e pós-pandemia tem se agravado. Mas no pré-pandemia nós já tínhamos esse desencontro de informações, esse desalinhamento em uma maneira de pensar o Brasil como um todo, certo? Essa é a minha visão. Porque hoje o que está bem cristalino, bem transparente na frente da gente é o desejo de uma reeleição em 2024, tá? Como ele mesmo já declarou agora, que só vai sair do poder em 2027. Então, assim, eu acho que o representante que foi eleito, e ele foi eleito pelo povo brasileiro, não estou tirando e nem questionando em nenhum momento a eleição dele, tá? Mas ao invés de se sair do palanque, tá? De sair do palanque e efetivamente sentar a cadeira de presidente e governar o país, isso não está sendo feito nos últimos
nem no ano passado e agora principalmente, porque deu uma desestabilizada naquilo que estava instável, desestabilizou ainda mais, e nós estamos vivendo esse momento que todos estão vendo agora. Os governadores, através das evidências, através da ciência, vêm tomando medidas para preservar principalmente as vidas dos brasileiros. Enquanto o presidente, na contramão, a contrário senso de tudo que vem sendo pregado no mundo, inclusive usando exemplos de países europeus, escandinavos, como a Suécia, que ele fala uma coisa, mas na verdade está acontecendo outra lá no país, por conta que eles erraram no princípio, e viram o erro e estão corrigindo. Até mesmo o Trump agora já está voltando atrás um pouco na questão do uso de um medicamento dito milagroso aí pelo presidente, e que provavelmente foi o motivo da discórdia, claro, além também do encerramento do isolamento social, que levou ao pedido de demissão do ex-ministro Tais. Então, assim, os governadores vêm trabalhando com base em evidências, com base na ciência, com base em pessoas que foram colocadas em seus cargos, como os secretários de saúde, tanto os prefeitos, que você coloca aquele corpo técnico para lhe auxiliar na tomada de decisão. Agora, hoje, fica patente que o presidente Bolsonaro, ele é onipresente. Ele é a única pessoa que tem razão no Brasil. Porque as pessoas querem orientar de uma forma divergente e ele não aceita a divergência de ideias. Então ele quer impor a todas as pessoas, e principalmente aquelas pessoas que estão subordinadas diretamente a ele, o seu ritmo e a sua forma de pensar, levando que ele acusa principalmente a esquerda de ser ideológica, mas ele está transformando a ideologia da extrema-direita numa ideologia que está massacrando o povo brasileiro hoje. Então, esse desencontro vai causar ainda muitas perdas, talvez aí de vidas, que a gente espera que não aconteça, na economia, enfim, nós temos que nos unir e lutar através dos meios que nós temos para que isso não aconteça. Deputado, duas perguntas para você. Eu queria a sua visão em relação à demissão, o pedido de demissão do ministro da Saúde e a sua opinião em relação à questão do isolamento social. Governo federal, e eu já vou começar a buscar aqui, a gente ir em direção ao Estado do Ceará, porque a gente possa falar sobre as ações daqui. Governador Camilo Santana, o trabalho cometido dentro dessa linha de pensamento do isolamento social, mediante as informações dos especialistas de saúde, essa é a opção mais correta, esse é o processo mais correto para que as pessoas possam obedecer e dar condição. Na verdade, as pessoas talvez não entendam que esse pedido não é para que possa quebrar a economia do Estado, mas é para que o governo estadual possa atender você caso você venha ter o problema e ter necessidade de unidade de saúde. Então, eu queria saber do seu posicionamento em relação a essa demissão do ministro e a questão do isolamento social. Bom, vamos lá. Primeiro vamos falar sobre o isolamento social. O isolamento social, ele começou lá no epicentro mundial da doença, lá no início, na própria China, onde foi tentado por várias formas de conter aí a contaminação de outras pessoas, mas se viu que era necessário impor, e quem viu imagens de reportagens televisivas, viu que a cidade maior do que aqui a nossa Fortaleza não tinha carro transitando na rua, porque as pessoas tiveram a consciência de que aquela forma era a maneira mais eficaz. Ao lado disso veio a Organização Mundial de Saúde, que também disse que a maneira mais eficaz de tratar
essa doença, não é uma forma de tratamento, mas a forma de conter a disseminação do vírus. Seria também através do isolamento social. E o isolamento social por si também daria, no caso do Brasil, que a gente vive uma dificuldade eterna no setor de saúde, principalmente no setor de saúde pública, e vale ressaltar o SUS aqui no Brasil, que é o Sistema Único de Saúde, que é um dos únicos países do mundo que tem um sistema de saúde universal para uso de toda a população. Embora a gente saiba que tem os problemas, tem os entraves e tem todas aquelas dificuldades, tá? Mas é um dos únicos países que nós temos esse sistema de saúde universal. Talvez a população tenha ciência da importância do SUS nesse momento aqui, né? Exato, exatamente. Então, esse isolamento social também, que iniciou lá em março, ele também deu tempo para os governadores se prepararem, não só os governadores, mas os gestores públicos, se prepararem minimamente com uma infraestrutura para receber esses pacientes mais graves que essa doença causa. E isso nós estamos vendo hoje, porque aqui no nosso estado já foram abertos mais de 500 novos leitos de UTI. Tá? Eu estou falando no estado porque tem a parte que foi aberta em Fortaleza e tem a parte que foi aberta aí em várias cidades do nosso interior, justamente para atender esses pacientes mais graves. Foram abertos mais de 1.000 leitos, novos leitos, sem ser de UTI, leitos de enfermaria para também atender essas pessoas. Então, todos os esforços estão sendo desprendidos pelo poder público, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ter a consciência de que a situação é grave, a situação é séria, e todos têm que desempenhar esse papel. E o nosso papel como cidadão, hoje, é se manter em casa para evitar a contaminação de si próprio e de outras pessoas. Em relação à demissão, o pedido de desligamento do ministro Tais, como eu falei um pouco anteriormente, eu acredito que tenha sido por essas questões de divergências na conduta que estava sendo pautada lá no Ministério da Saúde. Então, tanto que logo após o anúncio do pedido de demissão, o presidente ainda veio falar que hoje sairia com um novo protocolo de tratamento da doença. Então, fica claro, fica patente da discordância da forma como estava sendo conduzido o Ministério. Ou seja, você quer um ministro técnico que vai lhe dar condições de promover uma tomada de decisão, ou você quer uma marionete que vai estar lá naquele local obedecendo simplesmente o que você manda ele fazer. Esse não é o papel de um assessor técnico de um ministro de Estado. O ministro está ali para orientar, com base em evidências do que está acontecendo ao lado do mundo. Então, eu me colocando no lugar aí do ex-ministro Tais, eu também não aceitaria uma forma de gestão direta na minha pasta sem que haja um alinhamento de ideias. Hoje mesmo aqui em Fortaleza, o governador e o prefeito Roberto Cláudio já anunciaram ampliações. Recebemos hoje respiradores, novos equipamentos, estavam até embargados pelo governo federal, mas é uma medida de trabalho diário, esse pedido de isolamento social. Você, como tem essa vivência, você acredita que o povo cearense está entendendo? Porque para início estavam duvidando, mas com esses isolamentos rígidos, com um decreto com determinações mais rígidas, a consciência do povo, ou também pela apresentação da realidade que realmente essa doença provoca na população brasileira, a população está tendo a consciência melhor em relação ao isolamento social. Isso no estado do Ceará. E seus pares pelo Brasil, esse isolamento social está sendo entendido dessa forma, deputado? Pela importância dele? Olha, com os parlamentares, seus colegas que eu tenho conversado, e aí dos mais diversos locais aí do nosso Brasil, todos relatam que
a questão do isolamento ela vem sendo a melhor forma de combate, o achatamento da curva. Então, realmente, os brasileiros, e aí eu me incluo, eu costumo de dizer, nesse período que nós estamos aí praticamente dentro de casa 24 horas, que eu tenho refletido bastante, principalmente em relação aos nossos hábitos. O brasileiro, como um todo, e principalmente o cearense, ele é muito dado, ele é muito extrovertido, ele gosta de abraçar, gosta de cumprimentar, gosta de socializar. E nesse nosso pós-pandemia, nós vamos ter que ter uma mudança também nessa nossa maneira de ser. Porque nós vamos ter que pensar, aí, enquanto não tiver uma cura para essa doença, enquanto não tiver um método eficaz de tratamento, nós vamos ter que nos policiar em relação a cumprimentar, em relação a estar em um ambiente social com muita gente de forma aglomerada. Então, tudo isso nós vamos ter que passar. E essa realidade que nós estamos enfrentando hoje, desses mais de 14 mil óbitos que já aconteceram, de mais de 200 mil casos confirmados de Covid no Brasil, e que, segundo os especialistas que eu tenho ouvido nos últimos 2, 3 dias, o Brasil tende a se tornar o epicentro mundial da doença, passando inclusive os Estados Unidos. Então, nós Isso temos com que os ter números que essa. já temos, isso com os números e com a projeção que se imagina, deputado? Exatamente. Pelo menos são os depoimentos de vários especialistas que a gente tem ouvido nos últimos dias. Por que disso? Justamente porque nós estamos enfrentando aí nas últimas semanas uma queda gigantesca na taxa de isolamento social. Isso vai dar a sobrevida e talvez até uma segunda leva aí eh, de infecção na nossa população. Então a gente tem que criar essa consciência realmente desse momento em que nós temos que viver esse isolamento. Medidas mais rígidas, você acha que seria o caminho correto? Olha, aqui no nosso estado, Rubão, o governador implementou medidas mais rígidas, né, de controle de acesso. É tanto que no final de semana passado, quando iniciou esse isolamento mais rígido, eu não gosto de usar o termo lockdown, mas esse isolamento mais rígido, o nosso estado foi o que teve a taxa maior de pessoas não circulando nas ruas, entendeu? Então ela surte um efeito, ela dá, como eu falei há pouco tempo, um maior tempo para o Estado ir se preparando para as respostas que precisam ser dadas à pandemia. E aí, mas isso aí deveria ter sido planejado. Eu concordo que deveria ter um plano desse, mas a gente tem que pensar que a última pandemia de grandes proporções que aconteceu, como essa que nós estamos vivendo hoje, foi lá em 1918, 1919, com a gripe espanhola. E não tinha a velocidade de movimentação que nós temos hoje, então não tinha a globalização que nós temos hoje com aviões a jato, que você está, por exemplo, em Lisboa, sai de lá 6 horas da noite e chega aqui em Fortaleza 9, 10 horas da noite do mesmo dia. Então, essa possibilidade de haver esses deslocamentos e essa transmissão desenfreada por todo o planeta é muito grande. Então, nós temos que pensar tudo isso e entender dessa mudança de comportamento que é necessária, dessa conscientização das pessoas nesse momento. A gente sabe das dificuldades, tanto que a Câmara, junto com o Senado, o Parlamento Federal, vem atuando nesse sentido de tentar minimizar esses problemas econômicos. Mas todos nós temos que também fazer a nossa parte com essa conscientização. Deputado Denis, o deputado Júlio Delegado está dizendo que o isolamento funciona sim. Olha aqui em Minas Gerais, deve ser o seu amigo da Câmara Federal. O deputado Júlio Delgado, lá de Minas Gerais, é um colega amigo de bancada do PSB. Perdão, disse delegado, é Delgado. Júlio Delgado. Perdão. Ele está Um abraço, Júlio. Ele está lhe parabenizando. Tem uma característica sua que é muito bacana. Você parabeniza todos os deputados
nas suas redes sociais, independente de partido, independente de... Você parabeniza todos os seus pares, isso é uma boa lembrança. Parabéns, viu? Meu amigo, nós temos agora 18 horas e 45 minutos, mais 15, 16 minutos de live de conversa. Aqui o Instagram nós temos que tomar cuidado porque ele nos corta mesmo, o bicho é danado. É verdade. E eu queria falar um pouco sobre o seu trabalho à frente do PSB do Estado do Ceará, você que é o presidente. Primeira pergunta em relação a isso é saber de você a sua opinião em relação às eleições do ano 2020. O PSB em Fortaleza, especificamente em Fortaleza, fez uma chapa de pré-candidatos a vereadores que, a gente diz no ditado popular, mexeu com a cidade. A cidade ficou numa boa perspectiva e nos últimos dias, nos últimos meses, vocês tiveram a sorte, o desejo, a felicidade de receber nos seus quadros o secretário da Casa Civil do Estado do Ceará, Elcio Batista, que faz parte hoje do seu partido, o partido que você comanda do Estado do Ceará. Eu queria que você falasse dessa retomada do partido histórico no Brasil. Aqui no Estado do Ceará também tem suas marcas significativas. Eu queria que você falasse sobre esse quesito. Política, PSB, na sua opinião, vai ocorrer a eleição? Ou vai ter eleição em outra data? Há possibilidade? O novo ministro já citou isso em algumas entrevistas, que existe a possibilidade. E também falar do sucesso que foi a formatação dessas chapas, das chapas do Estado do Ceará, especificamente aqui de Fortaleza. Bom, primeiro aí a questão da eleição, né? Eu tenho recebido aí diariamente perguntas a respeito da eleição, do pleito desse ano, e a resposta ela é a mesma para todos. Nós não temos ainda uma vontade política para que haja alteração. A nossa vontade, o nosso foco hoje está primeiro na preservação de vidas, segundo em tratar os problemas econômicos que vão vir nesse pós-pandemia. Já há uma previsão de retração da nossa economia de 6%, certo? Não é o dado oficial do governo, mas os bancos já estão prevendo aí essa queda de 6%, a retração nesse ano. Então vai quem vir pensava muito... em crescer 1 a 2%, perder 6%, né? Na verdade, o governo federal já havia reduzido a expectativa de crescimento para 0,04%. Então, é um crescimento zero, né? Então, agora você despenca 6% nas previsões do setor bancário. A previsão oficial do governo é um pouco menor. Então, o nosso foco está nesses dois problemas principais, principalmente na forma de salvar vidas, né? E quando a gente tiver no andamento aí, decorrer de maio, decorrer de junho, aí nós vamos ter um norte melhor de se as eleições poderão ser mantidas ou não para outubro. E aí sim, a tomada de decisão política deve ser feita. Isso é a minha opinião, tá, em relação ao pleito, em relação à visão do parlamento lutar pela preservação das vidas e pelo combate aos efeitos econômicos. Isso aí é geral em todo o Parlamento Federal. Em relação ao PSB, realmente o PSB, a gente assumiu em julho do ano passado a presidência do partido aqui no estado, com muita honra de estar presidindo uma agremiação histórica, um partido aí com mais de 70 anos, um dos mais antigos hoje em funcionamento no nosso Brasil, que já teve figuras expoentes nacionais, Antônio Ases, enfim, diversas pessoas, Miguel Arraes, que era cearense lá do Cariri, mas que foi ter o seu exponencial construído, capital político lá no Pernambuco. E aí o mais recente, Eduardo Campos, que disputou a eleição lá atrás também, não conseguiu concluir por conta daquele fatídico acidente aéreo que aconteceu. E aí a gente busca inspiração em todos esses líderes do partido para reconstruir essa base do partido aqui no nosso estado.
Foi um trabalho aí de 10 meses, praticamente, e nós saímos, elegemos 2 prefeitos na eleição passada, mas quando eu assumi, nós não tínhamos mais os 2 prefeitos, eles já tinham migrado para outra sigla. Tínhamos em torno de 55 vereadores eleitos pelo partido, certo? E Tá. fora alguns suplentes. Hoje, efetivamente, o PSB tem 4 prefeitos exercendo atualmente o mandato, tem 254 vereadores que migraram para o PSB para disputar o pleito de 2020 e nós temos aí a disputa para prefeitos em aproximadamente 55 municípios do nosso estado. Isso é para prefeituras. Nós temos mais aí em torno de 40 para disputar as vice-prefeituras. São composições que serão feitas lá quando puder haver as convenções partidárias. E temos mais uma grande quantidade de pessoas que disputarão a eleição proporcional dentro do PSB, que agora as eleições proporcionais mudaram, não existe mais a figura da coligação, então os partidos têm que estar fortes para disputar internamente e ocupar o maior espaço político possível dentro das câmaras de vereadores. E aí, esse trabalho que nós procuramos fazer em todo o Estado, nós refletimos aqui em Fortaleza, né? Procuramos agregar grandes nomes, como você já citou aí, o Eulógio, que está filiado ao PSB, vai disputar a eleição municipal, o O vereador Alípio, Ezio Feitosa, né, que faz parte também, é, o Marília do Alípio, Posto. o próprio Léo Couto, que você Léo citou, que é o nosso presidente municipal Municipal de de Fortaleza. Fortaleza, os vereadores que vieram de mandato aqui em Fortaleza, a Marília do Posto, o vereador Ezio Feitosa, como você falou, e sem desmerecer nenhum dos demais quadros que estão lá dentro, mas nós estamos, que eu não citei, eu peço perdão, porque se eu for citar aqui, são 80 nomes que nós estamos hoje aí de pré-candidatos do partido, e nós temos uma quantidade menor de vagas, então tudo isso vai ser definido ainda lá nas convenções, mas o partido cresceu bastante. E nossa expectativa aqui em Fortaleza é de lutar efetivamente por 4 vagas na Câmara Municipal de Fortaleza. Então, hoje, nós não tínhamos nenhum representante, passamos a ter 2, com os 2 vereadores que ingressaram, e queremos atingir o objetivo de duplicar essa bancada nessas eleições desse ano. E aí, assim, no nosso estado todo, nós temos algumas candidaturas que são chaves, mas a gente está falando aqui em uma candidatura feminina, da Ana Paula Cruz, muito provavelmente, dependendo da convenção lá em Juazeiro do Norte, para ser candidata na terra do Padre Cícero, uma candidatura feminina para tentar ocupar aquele espaço lá em prol do povo, lá de Juazeiro do Norte. Deputado, nós chegamos na reta final da nossa entrevista, acredito que são 5 a 6 a 7 minutos no máximo. Agora são tiros rápidos, né, para que a gente possa concluir. Você vem do lado empresarial, você está como político há 1 ano e 5 meses, com um bom entendimento. Eu posso lhe dizer isso, porque sou testemunha ocular do acontecimento, vi você fazendo iniciando a sua campanha, fazendo a sua campanha, mas eu vejo a sua desenvoltura e o seu entendimento muito amplo das causas e dos problemas nacionais, né? A bandeira que você levanta por essa igualdade de trabalho, por dignidade ao povo, em especial ao povo cearense. Eu queria saber, eu sei que é pouco tempo para poder lhe fazer essa pergunta, mas aquilo que você tinha em mente como candidato e hoje como deputado, você acredita que você está conseguindo desempenhar da melhor forma possível, no sentido maior da palavra, na essência maior da palavra, essa dedicação desse mandato em direção a beneficiar os mais carentes, as pessoas que mais necessitam nesse país? Rubão, quando a gente é candidato, quando a gente está candidato,
A gente tem uma expectativa gigantesca de que, se eleito for, a gente vai conseguir mudar tudo que acontece, nós vamos conseguir ser o herói e resolver todos os problemas. E quando eu assumi que a gente começa a entender o funcionamento da coisa, o funcionamento da máquina, o funcionamento da casa legislativa que a gente está pertencendo, a gente aprende de uma maneira mais dura de que aquela expectativa não é realidade. Eu não posso dizer que eu não me sinto realizado. Eu me sinto super realizado, principalmente pelas conquistas que nós viemos trazendo aí para o nosso povo, não só o cearense, mas para todo o povo brasileiro. Mas realmente aquela expectativa inicial de que a gente vai conseguir resolver tudo, a gente tem aquele choque. Mas o choque ele passa rápido e a gente se adapta e vai trabalhar com aquela realidade. Tanto que a gente falou no início, no primeiro ano a gente conseguiu ocupar alguns espaços importantes do PSB dentro da casa, e hoje a gente vem desempenhando esse papel aí de protagonismo dessas ações no combate ao coronavírus, não diretamente, mas os efeitos indiretos que tratam dos efeitos econômicos que estão agindo na nossa economia. Planos a gente tem muitos, ideias nós temos muitas, principalmente para aquela parcela da população mais necessitada. Mas a gente precisa ter a parcimônia, precisa ter o tempo correto de desenvolver todas essas ideias. E hoje, como eu te disse há pouco, eu me sinto realizado em estar desempenhando. Claro, a gente sempre tem algo a mais para fazer, mas me sinto realizado em estar ocupando a vaga de representante do povo cearense lá na Câmara Federal. Deputado, nós devemos ter mais uns 3 a 4 minutos. Em um minuto, eu queria que você me dissesse, eu sei que é muito pouco tempo, mas a pandemia do coronavírus impactou muito na vida, na normalidade dos cartórios? Impactou sim, como qualquer outro setor, ele foi impactado, até mesmo porque cartório ele vive de serviço, da prestação de serviço, do atendimento no balcão, e com o isolamento social, consequentemente, as pessoas em casa não estão nos cartórios fazendo serviço. Claro que a gente tem que deixar aqui dito que o cartório ele é um serviço essencial, tá? É um serviço essencial por quê? Porque nesse momento as pessoas não deixam de nascer, as pessoas não deixam de morrer. Então, é preciso o cartório para iniciar ali, como ofício da cidadania, que é o registro natural das pessoas físicas, esse registro, que é o início da vida, o decorrer da sua vida com aquisição de bens, com casamento, com negociações que todas passam pelo cartório, e também com o final da vida através do óbito. Então, toda a vida de uma pessoa, muitas vezes a gente não percebe essa realidade, mas o cartório está inserido do nosso nascer ao nosso morrer em nossas vidas. Então, apesar de tudo, os cartórios estão aí desempenhando seu papel, atendendo através de agendamentos, conforme permitido pela Corregedoria de Justiça aqui do nosso estado, e atendendo a população naqueles casos mais urgentes e pontuais. Deputado, nós temos agora, começou a contar os 2 minutos finais, certo? E ele realmente vai nos cortar. Mas eu queria lhe agradecer. Lembro eu que em 2019 estive em Brasília, fui visitar os deputados para fazer matéria para o nosso programa, e agradeço demais a forma que você nos atendeu de uma forma especial, diferente de todos os outros deputados. Não falando mal de nenhum, mas você foi um diferencial totalmente completo. E eu quero te agradecer por essa atenção para com o nosso trabalho, para com as nossas atividades. Deixo você agora, faltando 1 minuto, com as suas considerações finais do nosso bate-papo e o meu agradecimento por ter aceito esse momento, deputado. Eu acho que eu já falei até demais, né? Eu quero agradecer a oportunidade que nós tivemos aqui de trocar ideias, mostrar os nossos pensamentos e a forma que a gente tem conduzido aí o nosso mandato, tentando suprir a expectativa das pessoas que acreditaram nesse jovem, que tinha o ideal de atingir o assento lá na Câmara dos Deputados e representar bem o povo brasileiro. Então a gente precisa dessa interação e dessa conversa
para que a gente escute as críticas e aprenda também com os erros. E agradecer mais uma vez e mandar um abraço aqui para várias pessoas que me pediram pelos comentários aqui, Rubão. Pediu a licença, mandar um abraço e um beijo para minha esposa Karina, para o presidente de Fortaleza, do PSB de Fortaleza, Léo Couto, para a turma de Itauá, minha terra querida, que mora aqui no coração, para o Felipe, da Juventude do